Ter uma Prusa é o sonho de muitos makers no Brasil, ou pelo menos já foi. Então eu sei o privilégio que é e também a responsabilidade de poder testar essa impressora. Então hoje eu vou mostrar para vocês se ela é tão diferenciada assim mesmo. Seja muito bem-vindo, meu nome é Hugo Lopes, falo sobre impressão 3D diariamente nas redes sociais há mais de 5 anos agora. E hoje estamos aqui porque eu recebi a Prusa MK4 diretamente deles, primeiro influencer a ter recebido materiais diretamente da Prusa, especialmente para a gente testar o multimaterial. Então esse era basicamente o teste, mas eu aproveitei para a gente também fazer esse review da impressora. Você que tem curiosidade, eu já fiz outro vídeo mostrando aí um pouco da montagem do MMU, então posso deixar aqui no card para vocês. Para começar esse review, infelizmente terei que começar pela parte triste, que são os valores. A Prusa MK4, que inclusive agora já tem a versão atualizada MK4S, custa na versão kit $799. E na versão montada, que foi a que eu recebi, $1.099. O MMU, que é o sistema de multicor deles, custa $299 como um kit e ele já montado custa $359 e esse foi o que eu recebi também. Quando você compra a impressora e o multicor no mesmo pedido, como se fosse um combo, você ganha desconto. Então o total vai ficar $1.369. E detalhe, pessoal, eu tô falando em dólares porque sempre o câmbio vai estar alterando. Então lembre-se que os valores que eu vou falar em reais a partir de agora podem variar de acordo com a época que você está assistindo esse vídeo. Considerando esses valores que eu falei para vocês, só a impressora custaria em torno de R$ 6.250, mais uma taxa de aproximadamente 60% no momento da importação. Então o resultado seria mais ou menos uns R$ 10.000 sem considerar o frete. O combo da impressora com o multimaterial ficaria em torno de R$ 7.790. Com mais essa taxinha de 60%, a gente está falando de aproximadamente uns R$ 12.000 no todo. O combo de impressora e MMU ficaria em torno de R$ 7.790, com mais uma taxa aí de 60%, ficaria em torno de uns R$ 12.400. O frete mais barato que eu orcei ficou em torno de $170, praticamente R$ 1.000 a mais nesse valor total. Ou seja, galera, é caro ser um pruseiro aqui no Brasil. Nossa moeda está ficando cada vez mais fraca e as políticas de importação são bem desanimadoras. Vamos agora falar da parte boa, né? Que foi o unboxing dessa impressora. Como eu disse para vocês, eu recebi ela praticamente toda montada, incluindo até o kit de MMU, que eles facilitaram e mandaram um hot end novo para mim, onde isso facilitou também a instalação desse kit. Tem um vídeo do unboxing também, caso você queira ver, tô deixando aí no card. Só que para que sirva também de parâmetro de comparação, eu tive que desmontar a nossa primeira Prusa MK4 que a gente comprou, porque algumas peças se quebraram no transporte, então eu tive que reimprimir elas e como eu só tinha PETG preto, algumas peças ficariam pretas e outras laranjas, então eu acabei trocando tudo, então é como se eu tivesse desmontado ela e remontado do zero. Uma experiência que foi muito massa pra mim, ter tido a chance ali de montar o meu kit Prusa, mas eu sei que muita gente não procura esse tipo de coisa e ia preferir a impressora montada. E só para aqueles que não estão familiares com esse kit da Prusa, cara, é kit realmente, tipo assim, tudo vem desmontado, nada vem pré-parafusado para você, a não ser a placa ali, algumas peças cruciais, o resto vem tudo solto. Então eu entendo que algumas pessoas não iam querer essa experiência. Agora vamos falar das especificações, começando pelo básico. Volume de impressão. Ela imprime em 250 por 210 na mesa, com 220 de altura máxima. É um pouco não comum aí todas as medidas serem diferentes. A gente está acostumado geralmente um cubinho de volume de impressão nas impressoras. A temperatura que chega no bico é de no máximo 300 graus e na mesa 120. Ela tem nivelamento automático, que inclusive a Prusa garante, que é o perfeito First Layer sempre, então palavras deles. Eles têm também o sistema Direct Drive, já eu falo um pouquinho mais sobre isso, e também tem guias lineares em todos os eixos, X, Y e Z. Saindo do básico, agora vamos falar do que torna de fato ela especial. A estrutura dela contém sim peças que são impressas, e eu sei que até hoje isso gera estranheza em algumas pessoas, e quanto mais as marcas chinesas avançam, muita gente critica a Prusa por continuar imprimindo essas partes. Mas fato é que eles imprimem o que pode ser impresso, e o que é crucial, não. Ou seja, o frame que a gente tem ali e a estrutura da base
Pelo contrário, ao invés de impressos, são de materiais muito robustos. O frame mesmo de aço ali é uma das coisas mais rígidas, uma das peças mais impressionantes que eu já vi em qualquer impressora. É incrível a estabilidade que os dois juntos dão para ela, além do peso, da robustez mesmo assim e a resistência que a gente vê, até mesmo quando ela está vibrando, você não sente que nada vai se soltar ou que tem alguma coisa entortando durante o processo. Além dessa robustez que a gente vê no sistema mecânico, eles também prezam muito pela qualidade nos sistemas eletrônicos. A gente vê isso pelos motores de passo que eles usam. Eles têm uma precisão de 0,9 graus por passo. E isso é o dobro de precisão do que a gente tem em outros motores de passo que a gente está acostumado na maioria das impressoras. Então a gente está falando de um sistema que é muito rígido e muito preciso. E é isso que faz com que eles garantam a qualidade perfeita na superfície da peça. Inclusive, esses novos motores da MK4, a Prusa classifica como livre de VFA, que seriam os Vertical Fine Artifacts. Seriam as linhas que ficam em algumas das peças que a gente pode reparar que aparecem em algumas impressoras 3D, mas que na MK4 foram eliminadas por conta desses motores. E vocês estão começando a perceber que o que tem de especial na Prusa de fato é que eles usam os melhores componentes para onde é necessário. Como, por exemplo, além do sistema mecânico que eu já citei, eu já falei um pouquinho da eletrônica, os sensores da Prusa também são os melhores que estiverem disponíveis. Só para fazer o nivelamento automático, eles usam um amplificador de sinal que faz com que aquela leitura de pressão que o bico faz na mesa seja expandido e que eles consigam ver com muito mais detalhe essa medição. E é por isso que o First Layer sai ali totalmente equalizado na primeira camada da Prusa. E além de tudo isso, tem o sistema de extrusão, o Nextruder da Prusa. E só essa peça da impressora daria um vídeo à parte. Eu vou só resumir para vocês. Ela traz muito mais precisão porque a gente está falando de uma engrenagem com um diâmetro muito maior, que é contraposta ali por dois rolamentos que pressionam o filamento contra essa engrenagem. O que ocorre em outros casos, como a gente tem algumas impressoras que tem aquela extrusora de dupla engrenagem, é que quando o filamento passa entre eles, ele se torna o ponto de conexão entre o mecanismo e não os dentes das engrenagens como se eles estivessem efetuando o movimento. Então isso pode causar imperfeições, porque ora as engrenagens se conversam e aí elas estão gerando a fluidez e ora vai ser o filamento que vai estar entre as duas causando a pressão para que o movimento ocorra. Enquanto no sistema do Nextruder a gente garante a uniformidade, não tem nenhuma maneira da gente trocar o movimento do filamento ou do motor, vai ser sempre a extrusora tracionando o material. Isso sem falar do bico de alta fluidez com troca rápida que tem também na MK4S. E claro, material da E3D, que é uma das referências em peças para hot end na impressão 3D na Europa. Enfim, se você quiser um vídeo com mais detalhes sobre esse sistema de extrusão da MK4S, comenta aí que eu faço para vocês depois com muito mais detalhes. Uma coisa que mudou, e a gente vai falar agora sobre ecossistema, é que agora a Prusa tem um aplicativo, e ele está disponível para quem adquiriu a versão de MK4S ou o Upgrade Kit, que está $99. Eu não comprei ainda, estou pensando, mas não sei se é um dinheiro que eu quero gastar nesse momento só para testar o aplicativo, mas não é só isso que você ganha. Nesse upgrade a gente muda também o sistema de resfriamento da impressora ali completamente. Eles garantem overhangs de 75 graus. Mas enfim, como eu não testei o aplicativo ainda, não tem muito o que dizer. Já sobre o fatiador, acho que é meio óbvio. Eu usei o Prusa Slicer, o perfil já vem pronto para MK4 com o MMU, e você já tem também a versão do firmware com input shaper para poder imprimir bem rápido com ela. Afinal, toda aquela estrutura robusta que eu falei para vocês é para isso, para que a gente consiga imprimir rápido e com qualidade. Agora, algo que eu tenho que destacar aqui para vocês, o Bambu Studio está levemente mais avançado do que o Prusa na hora de pintar arquivos. Quando você pega um STL, que não é um arquivo que está pronto para impressão colorida, né? Ele não tem as partes separadas e a gente tem que fazer a pintura, no Bambu Studio tem algumas ferramentas que ajudam muito mais. Quando eu pintei o Baby Pool, por exemplo, a gente só fazia o contorno e aí você conseguia preencher aquele contorno que você mesmo desenhou.
Então eu acabei fazendo a pintura no Bambu Studio, exportei o 3MF e depois colocava no Prusa para fatiar e imprimir. Então nesse quesito aí a Bambu já avançou um pouquinho mais nas ferramentas para impressão colorida. Tirando essa questão da pintura, em termos de calibração e configuração, não tive que fazer nada. O perfilzinho da Prusa que já vem pronto é maravilhoso. Eu só fiz alguns ajustes porque eles mandam com a velocidade um pouquinho alta, eu tive que reduzir. Tirando essa parte do multicor, Prusa Slicer funcionou super bem, os perfis já vêm prontos, tudo ajustadinho, e ainda tem as versões de alta velocidade e de qualidade também separados ali, então eu acabei preferindo pela qualidade, principalmente porque eu faço muitos vídeos. Vou mostrar para vocês um pouquinho da interface no painel da impressora, o que a gente vê disponível, principalmente porque a minha está com o firmware um pouco alterado por conta do multimaterial. Na primeira opção, obviamente, você pode selecionar ali no pendrive os arquivos ou o arquivo que você vai imprimir. E antes de começar a impressão, se ele tiver multicor, você seleciona as cores que vão estar à esquerda para depois escolher o filamento que na realidade vai estar em cada número. Então você pode trocar todo mundo de posição ali, porque geralmente o que você colocou no fatiador pode ser que mude de acordo com a realidade. Na opção Preheat, é para você basicamente aquecer a temperatura do bico e da mesa. Na opção Filament, a gente tem algumas opções para poder mandar o filamento até o MMU ou do MMU para o bico e vice-versa. Você pode tirar o filamento do bico e fazer o corte nele e manter ele só no MMU, aguardando até o momento que você vai fazer a impressão. No menu Control, a gente consegue também mover todos os eixos, tradicional da maioria das impressoras, e também selecionar a temperatura do bico e da mesa, caso necessário ali fazer algum ajuste manual. Além de também ser nesse menu que você encontra as calibrações e testes automáticos da Prusa para ela rodar na própria impressora. No menu de configurações, a gente vai encontrar várias funções que a gente pode ativar ou desativar da impressora, como o sensor de fim de filamento, o próprio Input Shaper, entre outras opções. Estamos chegando agora no momento dos testes práticos aqui no review. E se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar a sua curtida aí também. Vamos começar pelo PLA, isso aqui vai ser uma mera formalidade. Galera, é incrível o que essa impressora é capaz de fazer. A qualidade das peças, superficialmente, as camadas, a estética é incrível. Eu não consigo nem descrever para vocês, vou deixar nas imagens aí. E tudo isso se mantém no multicor, a gente não perde em nada a qualidade de impressão. Inclusive é mais econômico. Então, tipo assim, eu fiz um comparativo desses testes multicor, vou deixar esse vídeo aqui entre Prusa e Bambolab caso você queira assistir. Mas resumindo, é uma das impressoras mais incríveis que eu já testei. Essas peças que vocês estão vendo aí, todas em PLA, foram incríveis mesmo. No PETG não tem nem muito o que acrescentar. Eu fiz esse propulsor de foguete ali, depois até o filamento acabou, trocou. Cara, só mudei as temperaturas, não tive nem que ajustar muita retração e já saiu perfeito, superficialmente também. Então é muito simples de usar, a impressora só funciona, é maravilhoso. Aí veio o ABS para me deixar um pouco decepcionado. Porque a Prusa mesmo já avisa que não dá para usar nela com a impressora aberta, mas o meu problema não foi nem relacionado a rachaduras. Se vocês olharem, a camada externa das peças que eu fiz em ABS, ou pelo menos tentei fazer, estavam ótimas, estava bem bonito e nada tinha rachado. Agora o warp e as peças soltando da mesa foram meus principais problemas. Eu não consegui imprimir, eu coloquei o adesivo Cotrim, depois eu coloquei o adesivo da própria Bambu e não funcionou. Então eu vou dizer para você, quem tem uma Prusa precisa fechar ela e trocar a mesa de impressão se quiser usar ABS. Já no TPU, aí sim, voltamos para a alegria e foi tão impressionante o resultado que eu mostrei essa peça que vocês estão vendo pro pessoal aqui na Steadflix e eles não acreditavam que era TPU. Porque, tipo assim, o T-Rex ficou incrível esteticamente e depois eu fiz essa marretinha e também ficou super bonita. A retração foi um problema, eu deveria ter testado mais. Como na primeira peça não tinha retração, quando eu fui fazer a marretinha eu vi que estava na hora de calibrar. Mas o resultado superficial da peça ali, impecável. Agora vamos resumir tudo que vocês viram aqui hoje. A Prusa é a melhor impressora que eu já testei e não há muito o que dizer. A perfeição das peças é impressionante. Ela não chegará nas velocidades que a Bambu e o Creality chegaram nas suas impressoras, e isso é um fato. Mas a própria Prusa no lançamento da MK4S assumiu isso, falou que o jogo deles não é essa corrida pelo high speed printing e sim pelo high quality. Eles falaram isso, então deu para perceber na MK4 que realmente eles fazem a impressora pensando na qualidade final da peça e eu experimentei isso na prática. Eu não tenho de verdade assim o que dizer sobre a qualidade superficial, sobre precisão dimensional das peças, calibração com a impressora, enfim, é incrível a experiência.
Até o multicor dá pra dizer que é mais econômico, é impressionante. Algo que dá pra dizer que não é tão unânime assim são os kits. Eu imagino que receber uma impressora ou comprar impressora com um sistema de multimaterial totalmente desparafusado para montar como se fosse um Lego, ou talvez até pior do que um Lego, acho que não é a experiência que todos gostariam. Eu, como alguns poucos, né, que são fãs de verdade da marca ali, adorariam essa experiência, mas eu sei que não é a maioria. E agora, galera, o ponto principal que a gente abriu o review, que não dá para ser ignorado ou contornado nem por um fã. Por esse valor é muito difícil de recomendar uma Prusa no Brasil. Num país onde o nosso salário mínimo é aproximadamente $250, recomendar uma impressora que custa R$ 1.099 e ainda vai tomar um pênalti de 60% na taxa de importação é muito complicado. Vamos só relembrar os valores, a gente está falando de aproximadamente R$ 12 mil que não podem ser parcelados no momento, num país onde 90% da população ganha menos do que R$ 3.500. Ainda assim, tem muita gente, eu tenho visto bastante, X1 Carbo sendo adquirida. Então é uma impressora de R$ 16 mil. Ou seja, existem aqueles que podem dizer e são privilegiados de que dinheiro não é problema. Se você é um desses e está tentado a testar uma Prusa Teruma, posso te recomendar de olhos fechados que a experiência será incrível. E você viu isso aqui em vários pontos no review. A minha torcida é para que em algum momento a Prusa inicie uma operação oficial no Brasil, mesmo que seja por meio de distribuição, por exemplo. Assim a gente vai ter acesso a esses produtos que são incríveis, mas pelo menos de forma um pouco mais acessível. Bom, galera, não há muito mais o que dizer. Qualidade incrível, preço um pouco fora da nossa realidade, para não dizer bastante fora, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário aí, o que você acha dessa história toda, as Prusas serem tão caras e ao mesmo tempo serem tão boas. Espero que você nos acompanhe também nas redes sociais, tem link aí na descrição, Hugo Lopes 3D, Instagram e TikTok. Te vejo por lá para que você acompanhe os nossos bastidores e até o próximo vídeo.